Fala, Master. E aí, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um microsite com forma de pagamento recorrente. É isso aí. Vamos dizer que você tem vários planos: Free, Premium, Básico, Ultra, Pro, não sei o que lá, e você quer colocar uma forma de pagamento diferente para cada uma e recorrente, anualmente, mensalmente, semanalmente, mas não quer usar a Stripe, mas não quer usar o Mercado Pago. Então, eu vou trazer um outro meio de pagamento. E qual que é? A QIFI. Léo, mas como que eu vou saber se a pessoa continua pagando ou não? Eu tenho que entrar lá dentro da QIFI e olhar cliente por cliente? Claro que não, Master. Seria assim se eu não fosse te ensinar um método bem mais fácil. Então você vai usar o Lovable para construir toda a tua front-end ali, né? Toda a parte visual. E aí a gente vai programar para ele fazer, com um clique no botão, verificar isso tudo na QIFI. Calma, Master, que eu vou te ensinar como fazer. Só que eu sei que tem gente que não gosta de utilizar o end-to-end ou não quer utilizar o end-to-end agora. E aí fica, Léo, mas você ensinou um sistema com end-to-end, eu vou ter que instalar o end-to-end, eu queria só no Lovable, eu não queria aprender end-to-end agora. E aí, pensando em vocês que ainda não querem migrar para o end-to-end para fazer a parte de back-end, eu vou criar projeto 100% com Lovable e tornar isso tudo possível para você. De antemão, eu já falo que com o N8N você tem um controle e uma escalabilidade maior do seu microsite. Mas para iniciar, tirar do papel a sua ideia, construir o seu MVP, validar o teu produto, o método que eu vou te ensinar 100% Lovable é muito bom, muito prático e muito rápido de você implementar. Então, sem mais delongas, sem mais papo, bora para a aula, vamos aprender como construir isso aqui. Bom, Master, então antes de criar aqui, né, o nosso prompt que a gente vai jogar aqui dentro do Lovable e pedir para ele construir tudo, a gente precisa de algumas informações que são lá da QIFI. Então, eu criei já um prompt aqui, vou mostrar para vocês, aqui tá no meu Docs, ó. E aí eu coloquei assim, ó, cria um sistema de site completo chamado Pixel Drop, uma plataforma de galeria pessoal para imagens com planos escaláveis, controle de espaço para o usuário, verificação manual de planos via API da QIFI, sem usar N8N. E aí o banco de dados Supabase, eu disse para ele todas as planilhas, né, as tabelas, no caso, que eu vou querer ter, a tabela de arquivo, tudo que eu vou precisar ter de campos, a autenticação, como vai funcionar a autenticação por e-mail, né, esse Supabase Auth aqui é a forma que o Supabase tem de autorizar esse usuário, né, de perceber se esse usuário é válido ou não, né, enfim, é uma validação. Então, se o usuário tiver it's admin true, verá também um menu administração. Então, eu disse para ele aqui, ó, se o usuário for um admin verdadeiro, ele vai ver um menu de administração. E aí eu estou explicando para ele toda a parte do sistema, né? Como que vai funcionar o upload de arquivos. Aí cada usuário pode fazer 3 uploads, aí como funciona a versão free, como vai ter os planos. E é aqui que a gente precisa comunicar primeiro na QIFI, que a gente vai precisar criar um produto e aí criar tipos de variações desse produto, que vai ser o Starter, o Pro e o Master, tá bom? E aí no seu microsite, Master, às vezes você pode colocar apenas um plano, ele só paga uma vez anualmente, ou uma vez mensalmente, ou paga 2 vezes, e aí isso aqui vai varia de acordo com o seu microsite, com a tua necessidade, tá bom, Master? Primeiramente, então, vamos minimizar aqui, ó, a gente vai pegar, vamos montar o nosso produto, tá? Vamos minimizar aqui, e aí a gente vai criar uma conta da QIFI. Pessoal, não vou focar aqui na criação de conta da QIFI, tá bom? Entendo que se você já está querendo aprender a integrar a QIFI, talvez você já tenha uma conta, mas eu vou ensinar o básico, porque eu nunca gosto de tirar como base que você já sabe, que você já tem. Quem me conhece sabe que não é assim que funciona. Ó, primeiramente, você vai acessar o site da QIFI.com.br e vai acessar esse ambiente aqui. Esse link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você vai clicar em cadastrar, ou aqui ou aqui. Ó, vou clicar aqui em cima e pronto, ele me direcionou para a tela de cadastro de usuário. Ele está falando aqui, ó, criei a sua conta, ou se você tiver uma conta, clica aqui para entrar com ela. Você deve ter uma conta de usuário, só que a gente precisa aqui de uma conta de produtor. Se você logar na sua conta de usuário, lá no cantinho, vai estar um botãozinho assim, ó, acessar como produtor. Então, você pode clicar lá e criar uma conta de produtor, caso você ainda não tenha também, tá bom? Mas por aqui você vai colocar o seu e-mail, repetir o e-mail, criar uma senha, colocar que lê os termos e criar a sua conta, tá bom? Quando você criar a sua conta, eu vou fechar aqui, você vai cair num ambiente parecido com esse aqui, Master, tá? Que aqui no cantinho vai estar a sua foto, é aqui que eu falei, ó, você pode clicar aqui, ó, mudar para o aluno ou mudar para o produtor. Eu estou no meu ambiente de produtor aqui, tem os meus dados que eu vou estar censurando por questão de segurança, tá bom? E aqui, ó, você vai clicar em produtos, ó, no cantinho, produtos. E agora, pessoal, tá vendo? Eu tenho um produto aqui, que produto é esse? Aí eu vou falar com você agora, é o meu jabá. Eu tenho um curso, pessoal, chamado Mestres do Lovable, onde eu ensino técnicas do básico ao avançado de
tudo que você precisa saber para ser um master aqui no Lovable. Lovable, N8N e todo outro tipo de automação, e as aulas vão entrando lá toda semana, aula nova, pessoal. Dá uma entrada depois no link aqui embaixo na descrição dessa aula, que tem a página de vendas do curso. Lá você vai ver depoimentos de alunos, prints que eu tirei da galera falando como que é estar nessa comunidade. Tem muitas vantagens, tem comunidade exclusiva, tem suporte comigo, tem o grupo que a galera troca ideia. Então, pessoal, entra lá e conhece o curso para você aprender mais sobre essa ferramenta, beleza? Então, eu já tenho um produto, pessoal. O que eu preciso fazer então? Clicar aqui em cima, ó, criar outro produto, né? Isso que eu quero. Eu não quero criar o meu produto do microsize. A página de vendas do microsize eu vou criar lá na Lovable. O produto é o quê? É o produto que eu quero vender. Então, tem que criar aqui dentro da QIFI. Eu vou clicar aqui, ó, em criar produto, ó. Aqui ele vai me fazer algumas perguntas. Qual que é o tipo de pagamento que você quer fazer? É um pagamento único? Não, pessoal. O cara vai me pagar uma vez só? Pode até ser. Se o seu microsite for um pagamento único, aí tudo bem. Por exemplo, você está vendendo um e-book, você está vendendo um produto físico ou digital, que a pessoa pague uma vez só e não precisa mais pagar, tá bom? É para um pagamento único. Mas não é esse o caso. A gente quer uma assinatura, ó. O que é isso, Léo, assinatura? A pessoa vai assinar para de um período em um período tá pagando para você um valor, diariamente, semanalmente, a cada tantos dias, mensalmente, que é o mais comum, ou anualmente, tá bom, pessoal? Então esse produto, ele perguntou aqui, ó, vai ser entregue como esse conteúdo? Pela área de membros da QIFI? Não. Você quer que o seu microsize esteja dentro da área da QIFI e quando a pessoa pagar, ela acessa a QIFI para acessar o seu produto? Não é isso, pô. A gente está criando já esse sistema lá na Lovable, não é? Então não é na área de membros da QIFI. Ah, então você quer numa área externa. É isso? Quando a pessoa pagar aqui, ele vai acessar o seu produto para uma área externa? Também não é isso, pessoal. Eu não quero saber de área de membro nenhuma. Eu quero simplesmente receber a grana aqui pela QIFI. Então eu clico aqui, quero apenas receber o pagamento. Calma, QIFI, eu só quero que você cobre os clientes. O resto deixa comigo, eu quero só que você cobre. Aí dá um continuar. Ó. Ah, então qual que é o nome desse produto? Aí vamos lá no nosso prompt lá, ó, que eu criei. Eu já tinha criado um nome, lembra? Ó? Pixel Drop é o nome do meu produto. Ah, Léo, mas peraí, eu não tenho que colocar o nome do plano? Basic, Pixel Drop, Started. Não, pessoal. Aqui você não está configurando os planos. Você está configurando o nome do teu produto. É o teu microsize aqui. Beleza? Aqui você vai colocar os dados do teu microsize. Então, ó, nome, Pixel Drop. Qual que é a descrição? Aqui, pessoal, você pode colocar uma descrição. Eu vou colocar uma aqui, vou pausar o vídeo para não ficar muito demorado. Pessoal, então você vai descrever o seu produto. Coloquei aqui, ó, Pixel Drop, produto microsize. Deixa eu arrumar aqui, ó. Produto microsize destinado a alocar espaço em nuvem para usuários com determinada capacidade de acordo com cada plano de assinatura. Você vai colocar a descrição que tem a ver com o teu produto, tá? De acordo com o que você imaginou aí do seu microsize. Gasta um tempinho nisso aqui, pessoal. Você tem 500 caracteres aqui, ó. É muito importante. O cliente ele tem que olhar para esse produto e saber o que ele está comprando, tá bom? E a página de vendas a gente vai criar ainda lá no Lovable. Enquanto a gente não cria, eu vou colocar aqui, ó, a página de vendas do meu próprio curso, ó, mestres do Lovable.com.br, tá bom? Tem que colocar, pessoal, uma página aqui que não dá para ir para frente sem colocar um site aqui, criar produto. Pronto, ó, eu criei o meu produto, pessoal, o meu microsize na versão digital, né, no gateway aqui de pagamento, ele tá aqui, ó, criado. E agora vem aqui, ó, quais são as informações? Ó, informação geral. O nome dele, Pixel Drop, a descrição, qual categoria dele? Escolhe a categoria do seu microsize aí. Eu vou colocar aqui, ó, App Software, que é o meu, tá bom? Esse exemplo aqui que eu tô dando. Qual a garantia que você vai dar para os seus usuários? A pessoa vai comprar, dentro de 7 dias ela pode pedir o estorno daquilo e ter o dinheiro dela de volta? 14, 21, 30? Ah, vamos dizer que você dá aí uma garantia de 30 dias. Você coloca o quê? 30 dias. O padrão por lei é 7 dias, tá, pessoal? Então, você pode colocar aí 7 dias. Vamos subir uma imagem para o produto? Ó, sobe uma imagem para o produto. Escolhe onde está a imagem, pronto. Subi uma imagem para o produto. Coloquei essa aqui só para exemplificar. O idioma, português. Aqui é o que, pessoal? Ó, planos de assinatura. Não é isso que a gente quer? O plano da assinatura? Quais vão ser os planos que a gente vai ter? Vai ter um único plano? Não vai ter plano nenhum? Tem que ter um plano, né? A gente tem que cobrar algum valor por isso. Então, adicionar plano. Aí aqui vem, pessoal. Vamos abrir o nosso prompt. Qual que é lá? O nome? Started. Não é esse aqui o plano que a gente tem inicial? Plano Start, Pixel Drop. Qual que é o valor desse plano aqui? Pode colocar o valor que você quiser aí para o plano Started, tá? R$ 59,90. E isso aqui, ó, qual que é a frequência que você vai cobrar do seu usuário isso? Mensalmente,
semanalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Escolhe qual que é o seu, que tem a ver com o seu microsite. Por padrão aqui, geralmente é mensal, todo mês ou todo ano, né? Eu vou colocar aqui um valor mensal. A renovação vai ser automática até o cliente cancelar ou vai ser automática para um número fixo de parcelas? Por exemplo, eu quero sempre cobrar ele todo mês até ele ir lá e clicar que quer cancelar. Ou eu quero cobrar fixo ele todo mês até o número de 10 parcelas. Aí eu vou programar aqui, ó, 10 parcelas. Ó. Quando chegar a 10ª parcela, vai cobrar e depois vai cancelar a assinatura dele, tá bom? Mas normalmente é até cancelar. Não sei, vai depender do seu microsite. Preço diferente na primeira compra, por exemplo, na primeira compra eu tenho um valor e depois aumenta. Por exemplo, a academia faz muito isso, né? No primeiro mês, R$ 9,90. E aí, a partir do segundo mês, você paga R$ 99,00. Tem isso, então você pode dar um desconto para o seu usuário aqui na primeira assinatura, beleza? Ou não, ou desativar isso. Então, até cancelar, R$ 59,90 por mês, adicionar plano. Pronto, pessoal, tá vendo? Ó, já criamos um plano aqui. Vamos adicionar outro plano, então? Ó, vamos copiar aqui, ó. Qual que é o outro plano? Adicionar plano. Vamos lá ver? É o Pro, beleza? Então aqui, ó, plano. Agora aqui virou Pro. Pro Pixel Drop. Qual que é o valor agora? Que ele é R$ 59,90? Isso vai ser R$ 89,90. Mensal até o cliente cancelar. Adicionar plano. Vamos criar outro, pessoal, ó. Qual que é o outro agora? É o Master, não é? Plano Master. Ó, não era isso? Estava lá, ó. Plano Master. Então vamos criar ali, ó, plano Master Pixel Drop. Qual é o valor do Master agora? R$ 199,90. Beleza? Mensal até cancelar. Adicionar plano. E você adicione quantos planos você quiser. Beleza, pessoal? Ó, eu já adicionei aqui os 3 planos que eu queria. Aqui embaixo, o que ele mostra aqui? Ó, a minha página de vendas. E-mail, suporte, eu posso escolher colocar ou não. E o nome de exibição do produto. E aí eu salvo isso, ó. Vou dar um salvar. Pronto, a primeira página aqui, ó, das configurações do nosso produto, a gente já fez. O que isso mudou? Quando eu adicionei aqui os planos de assinatura, se eu vier aqui nos links agora, ó, links, olha aqui, eu tenho aqui, ó, Pro, página de vendas, Master Pixel Drop e Start Pixel Drop. Antes não tinha, tá, pessoal? Só tinha aqui a página de vendas. Mas agora, se eu vier aqui, ó, Pixel Pro, por exemplo, R$ 89,90, clicar aqui, eu copiei. Eu clico, eu já copio. Aí eu abro uma nova guia aqui, ó, colo esse linkzinho e eu acesso o checkout desse produto, ó, Pixel Drop. Aí tá os meus dados de compra ali, né? Que eu vou estar censurando aqui, mas olha só, o checkout do produto já está funcionando. Ó, salvar dados para a próxima compra. Eu já posso vir aqui, ó, 89 por mês, ó, é uma assinatura. Eu coloco aqui os dados do cartão, se eu quiser, boleto, ó, ou Pix de pagamento. Pronto, o checkout já está funcionando. Os planos do produto que eu criei do meu microsite já está funcionando. Como eu posso melhorar isso aqui? Vamos fechar essa telinha? Vamos lá em configurações, e aqui em configurações eu tenho coisas importantes aqui, ó. Por exemplo, lá no checkout estava que cartão, Pix e boleto. Mas eu não quero boleto para o meu microsite. Então eu clico aqui, ó, em método de pagamento e vou colocar cartão de crédito e Pix só. Pronto. É só isso que eu quero. Ou se eu só quero cartão, eu vou colocar aqui apenas cartão. Beleza? Ó, mas eu vou deixar aqui cartão e Pix. Pix cai na hora, cartão tem ali, né, a questão do parcelamento, caso aceite ou não. Aí você escolhe. A descrição que vai aparecer na fatura do cliente, Pixel Drop, para ele saber que ele está comprando meu microsite. Você coloca aí o nome do seu microsite, beleza? Como for, AirDrop, AirPan, sei lá. Você coloca qual a abreviação do seu microsite para o cliente saber que aquela fatura é do seu microsite. Você quer aqui, ó, pedir para repetir o e-mail do comprador? Sim ou não? Marca aqui. Você quer coletar um Instagram do comprador? Marca aqui. Conversão automática de moedas, caso for um estrangeiro comprando? Marca aqui. Esse produto tem uma página de obrigado ou upsell, por exemplo. A pessoa assinou o seu produto, o seu microsite. Ela vai ser redirecionada para uma página de obrigado que você criou. Você pode escolher isso aqui. Ou então vamos dizer que você quer fazer uma oferta de um outro produto dentro da página do seu pagamento lá. Quando a pessoa assinou o seu microsite, você quer fazer uma oferta de um outro produto para ela. Aí você marca aqui, ó, que é um upsell. Você quer ofertar, por exemplo, uma ferramenta de automação, você quer ofertar um outro produto, um outro microsite, você marca aqui, beleza? Você já vai ter que ter essas páginas de vendas criadas. Aqui embaixo, pessoal, é rastreamento. Então você pode configurar aqui o pixel do seu Facebook, aqui coloca ele, informações de analytics,
TikTok. Aqui, pessoal, se você quer disparar um evento de compra, tá? Via Pixel, nesse seu Pix cadastrado, ou de geração de boleto, também você marca aqui. E se você quer habilitar desconto, por exemplo, você tem um cupom de desconto para o seu microsite, você vai adicionar aqui o percentual dele. Ó. Caso não, você desmarca. E por último, se você tem uma oferta a fazer, quando o cliente chegar no checkout de pagamento do seu microsite, antes de concluir o pagamento, ele tem um order bump. O que é isso? É um outro produto ofertado para ele, junto antes dele concluir. Então ele pode entrar, antes de pagar o seu microsite, ele tem a opção de ticar um outro produto na mesma página de finalização. Por exemplo, um e-book, ou ele pode levar uma videoaula como bônus, ou ele pode levar uma mentoria, ou ele pode levar alguma outra coisa. E aí você escolhe o que é o order bump. Se tiver, clica aqui e adiciona o order bump, tá bom? E salva o teu produto. Então, beleza. Eu alterei ali para Pix e cartão agora, salvei. Se eu voltar lá nos links agora e pegar o primeiro link, abrir uma outra página e colar, agora não vai dar a opção de boleto. Só deu a opção de cartão ou Pix. Beleza? Ele retirou o boleto aqui, pessoal. Vamos fechar. Beleza, em checkout aqui você pode personalizar como vai ser o checkout de pagamento desse cliente ao chegar para pagar, finalizar o teu microsite. Ele vai clicar lá em Upgrade, no Lovable que a gente vai criar. Quando ele clicar lá, ele vai ser redirecionado para o teu checkout. Ah, Léo, mas eu queria um checkout transparente dentro da própria página do Lovable. Pessoal, isso não tem importância mais. Foi tempo que a pessoa escolhia pagar na mesma página que ela estava para facilitar a compra. Hoje é muito normal o cliente ser redirecionado para uma outra página. Na verdade, tem gente que prefere ser redirecionado para um ambiente mais seguro de pagamento porque confia mais. Todo mundo conhece hoje a QIFI, todo mundo conhece a Hotmart, todo mundo conhece a Mercado Pago, todo mundo conhece esses gateways de pagamento famosos. Então, você ser redirecionado para concluir o pagamento na hospedagem deles passa 1000 vezes mais credibilidade para o teu negócio. Então, quando clicarem lá no item de upgrade, eles vão ser redirecionados para a página de checkout da QIFI. E aqui você pode personalizar esse checkout. Você clica aqui em checkout, automaticamente já cria esse checkout A para você. E aqui, ó, já entrou o logo e o nome, ó, do seu microsite. E aqui do ladinho, ó, você pode arrastar coisas para cá. Por exemplo, um cronômetro, ó, arrasta e solta ali em cima. Ele fica aqui com uma contagem regressiva, como se essa oferta fosse acabar, oferta por tempo limitado. Se você clicar aqui, ó, você pode colocar o texto, ó, mudar o texto que está aparecendo aqui. Você pode colocar o texto que aparece quando acabar o tempo, ó, o tempo acabou. Se vai ficar fixo no topo ou não. O tempo aqui, ó, você pode às vezes tirar de 10 e colocar 5 minutos só. A cor, tirar de vermelho e colocar verde, que aí personaliza mais. E várias outras aqui, tá, pessoal? Várias outras coisinhas que você pode criar. Você pode já criar uma imagem no Photoshop, ou pedir para um designer criar uma arte e subir aqui de fundo, ó. Pegar aqui, ó, arrastar essa imagem para cá. E agora eu posso colocar uma imagem aqui, ó. Eu clico aqui, ó, e subo uma imagem, pessoal. E olha só, a imagem já fica ali. Ó. Beleza, pessoal? E aqui eu posso escolher quantas imagens eu quiser. Eu posso soltar outra imagem aqui, posso soltar outra imagem aqui. E aí ele vai montando e eu vou escolhendo quais imagens eu quero colocar. Eu posso colocar vídeo, ó. Por exemplo, tem um vídeo aqui falando do meu microsite, ou posso colocar o vídeo aqui embaixo, ó, no finalzinho, tá vendo? É soltar e entra um vídeo aqui. Eu posso colocar os depoimentos aqui, ó, e soltar. Só que esse depoimento é fictício, né? Então eu te aconselho a subir print de depoimento verdadeiro, porque um depoimento falso tira a credibilidade do teu produto. Então coloque sempre depoimentos verdadeiros. Eu posso colocar aqui, ó, lista de vantagens do meu mês. Eu posso colocar aqui, ó, benefícios, tá vendo? As garantias. Posso colocar selo de qualidade aqui, ó, de garantia. Eu monto como eu quiser essa página de checkout aqui, tá? Da forma mais profissional possível. Então, se eu quiser excluir, eu venho aqui e deleto tudo, ó, tá vendo? Então, eu monto o meu checkout como eu quiser. Eu vou deixar somente aqui os itens principais, né, os mais básicos aqui, que é o logo e esse cronômetrozinho. E, pessoal, lembrando que eu tenho que personalizar tanto a página aqui, ó, de desktop, quanto a página mobile. Ó. Tudo que eu criar no desktop, eu tenho que ir lá em mobile e criar uma versão para mobile, tá bom? Então, eu venho, arrasto o cronômetro aqui para cima de novo. Clico e muda a corzinha, ó. Verde, pronto. E salvo, ó. Salvar checkout. Tá vendo? Ó? Salvei os dois checkouts, pessoal. Então, eu posso vir aqui agora e pré-visualizar. Pronto, é assim que vai ficar o checkout quando alguém clicar para comprar, né? Para assinar o meu plano lá do
do meu microsite, beleza? E aqui na versão mobile vai ficar assim. Tá bom, pessoal? Então fecha aqui, posso fechar essa telinha. Isso você vai fazer uma vez para o checkout, ele já vai replicar isso nos outros. Coprodução, caso eu criei com alguém esse microsite e eu quero dividir um percentual para ele, 50%, 20%, 10%, 40%, quanto for esse percentual. Eu simplesmente clico aqui em convidar coprodutor, coloco o e-mail dele aqui em cima e quantos dias fica válido essa parceria? Eternamente? 180 dias, 90, 60, 30. Então, quantos dias essa parceria vai ficar válida com esse coprodutor, esse amigo que criou comigo esse microsite? E aí, eu vou dividir com ele a venda do produto e a venda dos afiliados também? Ou se não tiver afiliado, só a venda do produto? Qual vai ser o percentual que eu vou dar para ele? É 50%? Ah, não, eu vou dar 30% para ele? Ó, eu vou dividir com ele também a responsabilidade da emissão da nota fiscal desse produto ou não? Vai ser minha responsabilidade? Tudo isso você tem que escolher, tá bom, pessoal? Caso tenha coprodutor. Afiliado é caso você tenha um afiliado, você queira liberar esse microsite para poder ser vendido por outras pessoas. E aí essas pessoas vão ganhar um link para divulgar esse microsite. Caso ela venda, você pode programar aqui o percentual que ela vai ganhar de comissão em cima da venda desse produto, tá bom? E links aqui são os links de checkout que você tem. Então, esses links que a gente vai precisar. Ó. O link Pro Pixel Drop, eu vou copiar ele, ó, cliquei uma vez, eu copio, vou lá no meu prompt, vamos colar aqui, ó, em Pro, Ctrl V, pronto. É o Pro, o meu link do Pro. Agora eu vou copiar aqui, ó, Master. Tá vendo? Eu copiei o Master, vou lá e colo aqui, ó, no meu prompt, Master. Agora eu vou lá, o Started. Copio o meu checkout do Started, volto lá e colo aqui, ó, Started. Beleza? Então já tenho aqui, ó, 3 planos com 3 links de pagamento configurados. O que eu faço aqui agora? Eu vou copiar isso aqui tudo, vou dar um Ctrl C aqui, vou colar aqui dentro do Lovable e vou dar um Enter para ele poder criar tudo isso para a gente. Enquanto ele cria aqui, eu vou tomar uma água e já volto para a gente poder dar continuidade à nossa aula de criação do microsite com forma de pagamento na QIFI. Só ele criou aqui para a gente, então, ele finalizou e ele disse aqui, ó, tudo que ele criou. Então, ele disse que ele criou aqui para a gente, né, as implementações todas, as cores que ele criou do projeto e ele falou que, ó, é importante que para que tudo funcione corretamente, você precisa conectar o banco de dados no botão verde aqui, ó, no topinho, tá vendo, ó, no canto direito? Então a gente vai ter que conectar o banco de dados para ele poder fazer funcionar todas as integrações, planilhas, toda a tabela que a gente pediu, tudo aquilo. Então, primeiramente, vamos fazer o que ele está pedindo? Sempre a gente tem que seguir essa regra. Terminou de fazer o primeiro comando ali do sistema, para que tudo funcione corretamente, conecte o banco de dados, que é do banco de dados que vai partir todo o processo. Não cai nessa de que se você conectar no início, vai embolar todo o seu projeto, você vai perder tudo com a confusão que vai acontecer. Não, você tem que ter o banco de dados conectado. Onde você já viu ter vários arquivos, vários códigos, vários comandos, criar uma robustez no projeto sem ter um banco de dados conectado. Então você tem que conectar o banco de dados. Então vamos clicar aqui, ó, conectar ao banco de dados. Ele vai perguntar pra gente onde conectar. Eu não vou focar nisso aqui, pessoal, porque toda aula que eu crio, que eu falo de banco de dados, eu explico como conectar minuciosamente. Então tem aula aqui no YouTube, dá uma olhadinha para entender sobre o banco de dados e como que conecta. Basicamente o que ele está me pedindo para eu ver qual conta do Supabase eu quero conectar a esse projeto. Ó. Então eu vou clicar aqui e ele me fala que nessa conta do Lovable eu tenho 3 contas de Supabase conectadas a ela. Qual delas eu quero conectar esse projeto que eu criei? Eu vou dar um continuar aqui, ó. Quando eu clico em continuar, ele me passa todos os projetos que tem em cada uma dessas contas do Supabase. E olha só, tem uma aqui, ó, Leonardo Build 2020, que não tem nada ainda, não tem nenhum projeto. Tá vendo? Então eu vou fazer isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem projetos nessa organização, ó. Então eu vou clicar aqui, ó, em criar um projeto, ó. Create Project. Aí ele vai rodar ali e vai me dar aqui, ó. Fala aí, Léo, então um nome para esse projeto, para essa conta do Supabase, Leonardo Build 2020. Então o nome do projeto vai ser Pixel Drop, que é o nome do microsite. E aí, qual vai ser o password que a gente vai colocar aqui, ó? Vamos colocar um password para a gente poder tornar mais seguro isso aqui, né? E aqui a região vai ser o sul da América aqui, no meu caso São Paulo, ó, criar um projeto. Então eu tô criando esse projeto dentro da minha conta do Supabase, Leonardo Builder 2020, ó. Leonardo Builder 2020. Agora vamos voltar lá no Lovable, ó. Quando eu volto no Lovable, olha o que apareceu aqui, ó. Pixel Drop, conectar.
Então é isso que eu quero. Eu quero conectar agora esse projeto nessa conta do banco de dados que eu criei, Pixel Drop, ó, conectar. Quando eu clico em conectar, ali, ó, working, tá vendo? Aparece ali, ó, trabalhando. Ele tá trabalhando para fazer essa conexão aqui. Então vamos aguardar. Ó, não mexe em nada, deixa ele conectar direitinho. Assim que ele conectar, vai vir uma mensagem. Olha lá, já surgiu uma mensagem aqui. Vou tirar minha câmera da frente, ó, que foi conectado. E lá no Lovable também apareceu, ó, que foi conectado. E aqui em cima também, ó, conectado. Beleza? Conectado ao Pixel Drop, que foi o projeto que eu criei dentro da minha conta do Supabase. Eu posso fechar aqui agora. Pronto. Eu já tenho um banco de dados conectado. Olha só, se eu clicar aqui agora e clicar aqui, eu vou para dentro do projeto, lá no Supabase, ó, Pixel Drop, conectado. Eu clico aqui agora, ó, tabela do editor, ó, e ele não tem nada, não criou nenhuma tabela, não criou nada para a gente, porque eu acabei de conectar. Então, vou pedir para ele aqui, ó, crie as tabelas, dados e tudo que for preciso para o sistema funcionar corretamente vinculado ao Supabase. O que eu falei para ele aqui? De forma bem básica, para exemplificar aqui, não demorar muito, eu pedi para ele assim, ó, cria aí as tabelas, os dados e tudo que for preciso para a gente poder vincular esse sistema que eu te entreguei no prompt ao Supabase, porque agora está conectado, antes não estava. Então ele não podia fazer isso. Primeiro ele criou o front. Aí agora que eu conectei, ele, Léo, agora que você conectou, eu posso fazer funcionar isso tudo que você me pediu no prompt. Então aqui agora ele está me gerando aqui, ó, criar aqui os planos de usuário, ó, criar as verificações, criar as políticas. Então ele está criando isso tudo que precisa ter integrado ao banco de dados. Olha aqui, os planos, ó. Tá vendo todos os planos aqui que ele falou que eu pedi para ele para criar, o Pro, o Master, o Start, o Free, ó, a capacidade de cada um deles de armazenamento. E tá criando isso tudo aqui, ó, tudo. Vamos aplicar? Dá um apply, pronto, eu vou aplicar isso tudo. Como que ele aplica? Por SQL. Eu poderia vir aqui e copiar esse SQL inteiro aqui, ó, pessoal, ó, copiar. Pronto, eu dei um cliquezinho ali, eu copiei o SQL. Eu poderia ter ido lá no Supabase, clicado aqui, ó, em SQL Editor. Iria me abrir essa telinha. Aí eu clicava aqui, ó, New SQL Snippet e o Ctrl V aqui dentro. Olha só, tudo aquilo que ele vai criar pra gente, que já tinha entregado o SQL, agora era só eu ir aqui, ó, vou tirar minha câmerazinha da frente, ó. Era só eu ir aqui e clicar Run, beleza? Mas para não dificultar para vocês, vamos fazer no processo do comando ali. Mas fiquem sabendo que se vocês não quiserem gastar um comando aqui, ó, copiar o SQL que ele dá, ir lá no Supabase, SQL Editor, cola aqui o SQL e dá um run. E ele iria criar isso tudo que ele já falou aqui. O que é o SQL, Léo? É um sistema de conversa de textos que a gente tem com banco de dados para poder alterar a política, criar política, deletar política, criar planilha, deletar planilha, criar tabela, deletar tabela. Então, nada mais é do que, resumidamente, é uma forma de dar um prompt para o banco de dados criar, deletar, modificar tudo que a gente quiser, sem ter que ir mexendo um a um ali. Por exemplo, se eu quero criar uma planilha com várias colunas e linhas, eu só crio um SQL disso, peço para uma inteligência artificial, um chat GPT, crie um SQL para criar uma planilha com as seguintes características. Aí eu descrevo para ele, ele me dá um SQL, eu simplesmente venho aqui, colo esse SQL, eu não preciso criar manualmente uma a uma. Então, esse é um poder do SQL, beleza, pessoal? No caso, eu não fiz por aqui, eu fiz pelo comando lá. Eu posso ignorar e aguardar ele criar. E olha só, ele já está criando. Na verdade, ele já criou para a gente. Não, ele está trabalhando ainda. Ó. Então, ele está criando aqui as tabelas e a gente pode ver aqui no cantinho. Ó. Criou a tabela de arquivo, criou a tabela aqui de settings da QIFI, criou a tabela de usuários. Usuários aqui, ele já criou o e-mail, planos, o limite de espaço de cada plano. Tá vendo? Ele está criando tudo, pessoal, que vai fazer o nosso microsite funcionar, beleza? Por isso a importância de conectar o banco de dados logo depois da criação do Dash. Não espera para poder conectar o banco de dados, tá bom? Vamos esperar aqui ele finalizar essa criação, ó, e aí eu já volto com vocês aqui, beleza, pessoal? Bom, então ele já criou aqui as tabelas que ele falou que iria criar, né? Ó, desenvolveu tudo, autenticação completa de usuário, integração com banco de dados, o Dash funcional, redirecionamento automático e a proteção das rotas, tá bom? E aqui deu um errinho, eu pedi para ele consertar e ele consertou. Vamos ver como que é isso aqui que ele criou pra gente, né? O que é que a gente nem olhou direito, só integramos o banco de dados. Então vamos abrir aqui uma pré-visualização, né? Um preview desse projeto. E nesse projeto aqui a gente tem o Pixel Drop, o nome, né, a galeria pessoal nas nuvens, já criou aqui uma headline, né, um título pra gente. Tem aqui, ó, começar gratuitamente, o botão aqui não ficou muito legal, mas é fazer login. Ficou meio apagado aqui, ficou meio não totalmente apagado aqui, né?
mas é fazer login, um comando ali dá para ajustar isso. Porque escolheu o Pixel Drop, ele criou já vantagens aqui, e os planos para todos os perfis ele criou aqui alguns campinhos, mas olha só, esses campos não dá para clicar para escolher um plano ainda, e o valor deles está totalmente diferente do valor que eu criei no projeto lá dentro da QIFI. Então eu vou ter que pedir para alterar o valor dos planos e vou ter que pedir para inserir aqui o redirecionamento também. Mas por que ele não deve estar fazendo redirecionamento aqui? Porque como ele vinculou o plano ao e-mail lá dentro do Supabase, ele está esperando com que a pessoa crie primeiro a conta gratuita, tenha esse usuário no banco de dados, e com esse usuário no banco de dados, ele pode organizar e orquestrar essa parte de upgrade e downgrade. Antes de ter esse usuário no banco de dados, ele não vai conseguir. Por isso que ele está pedindo para criar uma conta. Então vamos criar uma conta aqui para ver se vai funcionar, se vai incluir lá no banco de dados e tudo certinho. Vamos tentar logar, tá? Vamos tentar logar com uma conta aqui. Obviamente não vai dar porque a gente ainda não tem um acesso, né? Um cadastro. Então a gente vai clicar aqui em cadastre-se. Estou querendo me cadastrar de forma gratuita. Vamos colocar o e-mail e vamos criar uma senha aqui pra gente, ó. Padrão, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Beleza? Criar conta. Pronto, ó. Conta criada com sucesso, ó. Cadastro criado com sucesso. Vamos tentar logar? Apesar de estar aqui a mensagem verifique o e-mail, eu retirei essa parte de verificação de e-mail para não pedir. Vou colocar aqui os dados e entrar. Pronto, pessoal, olha só. Ele logou no dash principal desse drive aqui que a gente criou. Ele já colocou aqui algumas imagens fictícias, né, para a gente ver como que seria o sistema funcionando. Colocou aqui, ó, espaço utilizado, 0% utilizado de 1 GB, porque é o meu plano gratuito. Vou tirar minha câmera daqui, descer ela para vocês poderem ver. Então aqui tá, ó, plano atual, gratuito. Eu clico aqui, eu posso, não funciona visualizar. Ele fala que eu estou fazendo download aqui, mas não aparece o download. Excluir aqui também não está funcionando. Tá bom, vamos dar uma atualizar aqui. Vamos ver no banco de dados isso aqui então agora, pessoal, ó. O usuário tá lá, criou o meu usuário, falou que ele é um usuário free, o limite de espaço daqui, o armazenamento usado, ele não é um admin, beleza? E alguns outros dados aqui. Então, beleza, na QIFI, vamos ver. Beleza, não tem plano nenhum, não ativou nada. Arquivos, beleza, não tem arquivo nenhum. Verificar logs, tá bom. Então, beleza, vamos tentar subir um arquivo aqui, ó. Vamos subir essa imagem. Dá que o upload foi realizado com sucesso. Tá aqui o arquivo. Ó, mas eu não tô vendo um botão de salvar, tá vendo? Ó? Eu não consigo salvar esse arquivo. Então a gente vai ter que mudar isso. Se eu clicar aqui em fazer upgrade, vamos ver. Olha, entrou uma tela maneira aqui de plano pra gente. Ó. Então tá aqui, ó, 9,90, 29,90, 99,90. Tá bom? Mas olha só, tá diferente, ó. Vamos na QIFI, clicando aqui em Pixel Drop, em links, olha os valores que eu tinha colocado lá, 59,90, 199,90 e 89,90. Então eu vou ter que alterar, eu vou pedir para ele um comando aqui para ele poder alterar esses valores, porque o cliente não pode ver um valor aqui e chega lá dentro do plano e paga outro, né? Vamos ver se os links estão corretos aqui. Por exemplo, ó, escolher plano Starter, ele tem que abrir lá na QIFI, vamos ver? Vou clicar. E olha só, pessoal, ele já redirecionou de forma correta para o nosso checkout aqui na QIFI. Já está funcionando, cartão de crédito e Pix. Já está integrado e funcionando, pessoal. Sem mexer com a N8N, sem mexer com nada, ó. O cliente já pode fazer o pagamento aqui, colocar os dados do cartão dele e pagar, e você já recebe na sua conta o dinheiro lá, tá bom? Só que a gente ainda tem uma etapa, ele vai assinar. A gente precisa ver como que funciona agora a parte de verificar se a assinatura continua ativa. Então, mas o pagamento está resolvido. Vou ajustar algumas coisas aqui dentro do Lovable agora, que é a parte de planos. Então, vamos pedir para ele aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, falei para ele dar uma verificada no Supabase, colocar um botão de salvar para realmente salvar as imagens ou arquivos que forem upados aqui para nossa nuvem e alterar o valor dos planos aqui. Vou mandar esse comando, deixa ele trabalhar aqui e a gente já volta. Beleza, pessoal, pedi para ele ajustar algumas coisas aqui, né? Além do valor e incluir um botão aqui de salvar o arquivo, ele falou que fez isso. E aí depois eu vi que o usuário não estava deslogando. E aí eu falei, conserte esse bug, né? Que não estava deslogando. Eu pedi para ele também permitir que o usuário possa criar pastas para poder organizar os arquivos de forma correta. Já que eu ia usar um comando para ajustar um bug, eu já aproveitei para incluir as pastas. Tá bom? Beleza, pessoal? Então ele falou que criou isso tudo. Vamos tentar logar aqui agora, tá? Ó, vou
logar, fazer login, vamos colocar o e-mail, vamos lá na nossa senha, beleza? Isso tudo aqui, pessoal, para ver se está funcionando o sistema antes da gente partir mesmo pro finalmente ali da recorrência, tá bom? Ó, fechei aqui, beleza, ele já criou aqui, ó, nova pasta, tá? Um sisteminha de pastas, a galeria das imagens, a parte de upgrade está funcionando, ele já alterou todos os planos aqui, colocou as descrições também de capacidade de cada um e deu vantagens e desvantagens para cada uma delas, sem que eu pedisse aqui, na verdade eu pedi no prompt, né? Algumas, outras ele inseriu. E vamos tentar fazer aqui Ó, eu posso até selecionar a pasta que eu quero fazer o upload do arquivo aqui agora, ficou bem legal isso. Vou jogar um arquivo aqui para dentro, ó, beleza? Uma imagem, eu cliquei aqui, subiu a imagem, agora tem o botão de salvar. Salvei, ó, upload realizado com sucesso, que apareceu aqui embaixo, tá vendo, ó? Sem pasta. Vou fechar, vou dar um atualizar aqui, porque ele não apareceu em tempo real. Vamos ver se ele realmente vai aparecer aqui dentro. Pronto, ó, apareceu, beleza, tá funcionando. O arquivo tá aqui, vamos ver lá dentro do Supabase se o arquivo apareceu, ó. No Supabase, vamos em arquivos, ó, e o arquivo tá aqui, pessoal, capa cursa, o tamanho dele, o URL, né, como se ele fosse hospedado aqui mesmo no Supabase, então tá aqui, o arquivo tá sendo computado aqui de forma correta. Vamos voltar aqui agora, ó, vamos tentar fazer esse upgrade aqui, ó, de 1 GB para 5 GB, beleza? Aqui 1 GB, se eu conseguir fazer aqui o upgrade. Bom, pessoal, mas antes de fazer esse processo aqui de upgrade, né, dos planos aqui dentro do nosso sistema de microsites que a gente está criando no Lovable, a gente precisa de fazer 2 etapas. Uma é criar um webhook lá dentro da QIFI e o outro é criar um link de endpoint aqui dentro do Lovable para a gente poder se comunicar com a QIFI. Calma, Léo. Respira, Léo. Endpoint, link, webhook, o que é isso? Calma, Master. Vamos lá. Para a gente poder fazer algum efeito acontecer aqui, por exemplo, quando eu clicar em escolher plano, eu vou ser redirecionado para a QIFI. Aí eu vou pagar a minha assinatura lá. Quando eu pagar essa assinatura lá, na QIFI vai estar ok. Eu vou receber o meu dinheiro, né? O dono do microsite vai receber o dinheiro dele. E tá tudo bem, até aí beleza. Mas eu preciso fazer com que isso também seja alterado aqui no sistema. Você concorda que para o cliente é legal que ele pague o microsite e para o dono do microsite é legal receber. Mas o cliente quer ver, no caso, o 1 GB dele da conta free virar 5 GB, porque ele está pagando por isso. E como que a gente vai fazer essa comunicação do nosso sistema do Lovable com a QIFI, para a QIFI poder falar para o sistema assim, ó, tá tudo certo, ele clicou aí em upgrade e realmente pagou o plano, tá? Eu recebi aqui. Para isso, precisa de um webhook. O webhook nada mais é do que, eu gosto de falar essa metáfora, né? É como se fosse um pescador, ele está lá no rio, passa um peixinho, vê a isca dele, fisga, ele traz o peixe para dentro do barco e esse peixe segue o fluxo com ele. Normalmente a gente faria isso no N8N, porque é um sistema mais robusto, tem como a gente controlar várias coisas por lá, mas como eu estou querendo exemplificar para vocês e trazer algo 100% construído aqui na plataforma do Lovable e lá na QIFI, então a gente vai pedir para o Lovable enviar um link para a gente que seria uma simulação de um link de webhook. E lá dentro da QIFI eu vou criar um local onde eu vou inserir o link desse webhook que o Lovable criou para mim aqui. E aí, o que acontece, Léo? E aí, quando alguém clicar aqui em escolher plano, ela vai comunicar com a QIFI, que vai fazer todo o checkout funcionar, e quando o checkout funcionar, a QIFI vai devolver para o Lovable, ele pagou, pode alterar o plano aí para ele. E aí o nosso sistema vai alterar isso de forma automaticamente. Vamos ver como que isso funciona na prática? Então, primeiramente, antes de fazer o upgrade aqui, eu vou lá dentro do meu ambiente da QIFI novamente. Aqui dentro do ambiente da QIFI, eu vou descendo até a parte de apps, tá vendo? Apps aqui. E aqui eu tenho vários apps que eu posso utilizar. O Notais para emissão de nota fiscal, o Mentip, que é e-mail marketing, o Leadslove, que é uma plataforma de controle de leads. Mas aqui acho que a gente mais utiliza no dia a dia é a API, que seria uma API de integração da QIFI em outros sistemas. Então, eu quero ter alguma função da QIFI dessa minha conta, mostrando num outro sistema que eu estou criando. Aí eu vou criar uma API. Mas aí tem o webhook também, que é o que a gente está falando, a comunicação para fazer o pagamento e o sistema funcionar com a alteração do plano lá dentro do nosso sistema do Lovable. Calma, Master.
Eu sei que tá confuso. Léo, o webhook tava tudo tão tranquilo, você piorou tudo, Léo. Calma, Master. Vamos no processo que visualizando você vai entender. Ó, eu vou clicar aqui em webhook, ó. Webhook. Eu tenho até alguns webhooks aqui já criados que eu utilizo lá dentro do N8N. Mas olha lá, eu vou clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, criar webhook, porque é isso que eu quero, ó. E qual o nome que eu vou colocar aqui? Você vai colocar aqui o nome que você vai lembrar desse webhook. Então eu vou colocar aqui, ó, Pixel Drop Webhook, tá bom? Que eu vou lembrar que esse webhook aqui é do meu sistema lá do Lovable, que é o Pixel Drop, tá bom? Léo, qual URL eu vou colocar aqui? Aqui eu tenho que colocar o URL do meu webhook, que vai receber esses dados aqui da QIFI quando alguém comprar, assinar alguma coisa, fizer algum processo. Aonde eu consigo esse link aqui? Calma que a gente já vai ver aonde a gente vai conseguir. Aqui embaixo eu tenho um número de token, tá? Não vamos mexer com isso aqui agora, pode deixar essa parte quietinha. Agora eu vou subir a minha tela, ó, para vocês, subir mais um pouquinho. Olha aqui embaixo o que eu tenho. Aqui eu tenho, ó, produtos. Todos os produtos que eu sou produtor. Não, ó, eu vou escolher só o Pixel Drop, tá vendo? Eu tenho aqui o Mestres do Lovable, que é o meu curso, e o Pixel Drop, que é o nosso microsite exemplo lá dentro do Lovable. Então é ele que eu quero, tá? Ele que eu quero. No seu vai aparecer o seu produto que você criou aí como microsite, tá bom? E ele está perguntando assim, qual evento você quer que o seu webhook seja notificado? Ou seja, em outra língua, qual evento você quer que o Lovable, né, que o seu microsite fique sabendo quando acontecer aqui na QIFI? Então eu quero que você me avise, ou QIFI, quando alguém gerar um boleto? Não, porque eu não aceito boleto como forma de pagamento. Eu coloquei só cartão e Pix. Se você configurou o boleto, tudo bem, pode marcar. Então vou marcar aqui, ó, me avisa quando um Pix for gerado. Me avisa quando um carrinho for abandonado? Não, não precisa me avisar disso, tá bom? Quando uma compra for recusada? Não precisa me avisar disso. Quando uma compra for aprovada? Muito importante, quando uma compra for aprovada, eu quero saber disso. Quando tiver um reembolso? Não precisa. Chargeback? Não precisa. Quando tiver uma assinatura cancelada? Obviamente, porque se alguém cancelar uma assinatura do nosso microsite, eu quero saber, porque ele tem que perder acesso, não é? Quando uma assinatura estiver atrasada, é legal que eu saiba também. Eu posso configurar algo no meu sistema para quando ele estiver em atraso, exibir um aviso para ele. Ó, seu plano será cancelado em tantos dias, renove a sua assinatura, e assim vai. Quando uma assinatura for renovada, eu preciso saber disso, que quando renovar a assinatura, pode carregar algum saldo. Por exemplo, aqui no Lovable mesmo, quando renovar uma assinatura, carrega os créditos, né, de prompt, de comandos que tem aqui no seu plano pago, se você estiver utilizando um plano pago do Lovable. Por exemplo, o primeiro plano ali tem 100 comandos, né, no primeiro plano, mais os 5 por dia que carrega até o máximo de 30. Quando é renovada a assinatura, carrega mais 100, né? Ou seja, carrega o total de 100, né? Não mais 100, mas o total de 100. E assim vai. Então é importante saber disso. E eu vou criar aqui, ó, esse webhook. Mas calma, Léo. Calma, porque tem um campo ali, ó, que é o URL do webhook. Aonde eu consigo esse URL, pessoal? Então vamos voltar lá dentro do Lovable, pessoal. Vou colar aqui dentro do Lovable um prompt que eu fiz. Que significa, o que eu estou falando aqui para ele? Eu estou pedindo para ele assim, Lovable, cria para mim um link de webhook que eu vou inserir lá dentro da QIFI. E eu preciso que com esse link você me informe tal coisa. Calma, Master. Esse prompt aqui vai estar na descrição do vídeo. Se ele não tiver na íntegra, porque ele é extenso, eu vou colocar dentro de um arquivo, tá bom? E esse arquivo vai estar num drive, é só você clicar e baixar, tá bom? Não precisa cadastrar em nada, vai estar ali, você clica e baixa, beleza? Mas o que eu estou falando aqui, ó? Adicione ao sistema Pixel Drop. Qual é o Pixel Drop? É o microsite que eu estou criando aqui. No seu caso, você vai alterar para o nome do seu microsite. Então, adicione ao sistema que é o seu sistema, uma funcionalidade completa de integração com a QIFI, utilizando webhooks, sem o uso do N8N. Então, eu estou explicitamente dizendo que eu não quero que utilize o N8N. Toda a lógica deve ser executada dentro do próprio Lovable. Essa integração será responsável por utilizar automaticamente o plano e o limite de espaço dos usuários conforme eventos disparados pela QIFI. A funcionalidade deve ser incluir back-end, rota para o webhook,
controle de segurança, persistência de logs e uma interface de administração para visualização de testes manuais. O que eu estou falando aqui para ele? Eu quero que você controle toda essa parte de upgrade, downgrade, pelo webhook que vai vir direto da QIFI. E eu quero aqui um campo de administração onde eu possa visualizar e fazer testes com esse link de webhook manualmente. Eu posso entrar, colocar o link, clicar, ou que o link já esteja incluso no botão, eu só clique e gere um teste desse webhook para receber os dados da QIFI, tá bom? Ó, criar um endpoint público do tipo post com o seguinte caminho: API webhook QIFI. O que é isso? Eu estou pedindo para ele aquele URL que a gente vai precisar para colocar aonde, Léo? Lá dentro da QIFI. Ó. Eu não estou precisando de um link aqui. Eu estou pedindo isso aqui para ele, ó. https, né, exemplo.com/api tal. Olha o que eu estou pedindo aqui para ele, ó. API webhook QIFI. Estou pedindo para ele criar um URL aqui. Esse endpoint será utilizado para receber os eventos da QIFI quando assinaturas forem renovadas, canceladas, atrasadas. O corpo do webhook conterá pelo menos os seguintes campos. Aí eu explico para ele, dou um exemplo aqui, ó, dos campos que eu quero que o corpo desse webhook vai conter. Então ele tem que conter o e-mail, o evento, o produto, o token. Como assim? Qual é o e-mail? O e-mail do cliente. O evento, assinatura cancelada, renovada, né, assinada, né, aprovada. Plano Pro, né, que seria o produto. Qual o produto que ele assinou, né? O Pro, o Master, qual foi? E o token, que token é esse aqui? Esse token, olha lá, é o token do webhook que eu estou querendo criar. Cada vez que eu clicar fora aqui, clicar criar um novo webhook, vai ser um token diferente. Então esse token aqui é o atual, ó, do que eu estou criando ali. Então aqui, Master, você vai criar o seu Master, ó. Vai colocar o seu token, vai colocar o nome do seu produto, vai colocar, né, qual evento você quer, vai colocar aqui, seriam exemplos que eu estou dando para ele, tá? Isso aqui não é na íntegra, não, é só para ele ter um exemplo do corpo, né, do campo que ele tem que enviar ali. Mais para baixo, eu peço para ele implementar a validação de segurança no endpoint, ou seja, verificar se o campo do token é igual a esse aqui. Caso o token esteja incorreto ou ausente, a requisição deve ser rejeitada com status 403, não autorizado. Por quê? Vamos dizer que algum hacker tente invadir o sistema. E aí ele meio que tenta simular um token da QIFI para assinar um software, né, ou um plano aqui dentro do nosso sistema. Eu estou pedindo para o sistema verificar se aquela chamada vem desse token aqui, ó. Vem exatamente desse token, que é qual token? O da QIFI, ó. O token de acesso da QIFI. Então, se não for esse token, ele tem que dar não autorizado. Então, ó, processar o conteúdo do webhook utilizando o campo e-mail para a localização do usuário correspondente na tabela do Supabase Users com base no campo eventos. Aplicar as seguintes lógicas. Então, ó, se eu vier aqui dentro do Supabase, for no campo Users, eu estou pedindo para ele ver o usuário, o campo do e-mail do campo Users, tá vendo? Esse aqui, ó. No caso, eu só tenho um usuário que a gente criou aqui, plano free, tá bom? Então, estou pedindo isso para ele. Se o evento for assinatura cancelada, assinatura atrasada ou qualquer outro que represente perda de acesso, atualizar o plano do usuário para free e o limite de espaço para 1 GB. Se o evento for assinatura renovada ou assinatura aprovada, atualizar o plano e o limite de espaço de acordo com o valor do campo do produto. Ou seja, plano started, limite 5 GB, tal. Vocês entenderam então o que eu estou falando, pessoal? Se o webhook mandar um aviso de notificação aqui para o nosso sistema do Lovable, vamos lá. Vamos lá, calma, mas respira, ó. Vamos lá, que você vai entender. Tô com o meu sistema, tá? O usuário está usando o seu microsite. Ele clicou ali em fazer upgrade. Ah, eu quero fazer um upgrade, eu quero 5 GB, tá? Ele clicou aqui, tum. Clicou em 5 GB, quero o plano Started. Ele vai mandar um aviso lá para a QIFI. Ele vai mandar um aviso lá para a QIFI, tá? Para o webhook que está configurado lá na QIFI. Ó, ele vai gritar, ó, tem um cara aqui do campo Users, da tabela da Supabase,
da tabela do Supabase, que o e-mail é o baileopereira@gmail.com, que acabou de clicar em fazer upgrade para o plano de 5 gigas. Ô QIFI, vê se ele vai pagar aí e manda para mim um aviso para eu saber se foi aprovado ou cancelado, beleza? Beleza, QIFI? Aí a QIFI vai falar, beleza, tô ouvindo aqui, pode deixar que eu fico de olho nele. E aí o cliente vai clicar ali, fazer upgrade, vai lá para o plano de assinatura, vai colocar os dados do cartão ou gerar um Pix e vai pagar. Ele pagou, a QIFI vai, peraí, Léo Pereira, vai anotar e vai mandar logo pra cá pro Lovable. Lovable, aí ó, deu boa, mano, deu boa, tá liberado aqui. E ele, ó, foi o plano Started mesmo, ele pagou no Pix, beleza? E o e-mail é o baileopereira@gmail.com mesmo. Pode avisar o Supabase aí que, ó, tá liberado, pode liberar pra ele aí. Aí, o Lovable, em comunicação com o Supabase, que é o banco de dados, vai liberar tanto no sistema quanto a capacidade que for do seu microsite lá no Supabase. No caso aqui é um limite de espaço. Então, eu estou pedindo isso aqui para ele, ó, verificar se o pagamento foi aprovado e qual foi o plano que o e-mail do campo usuários escolheu. User, né? Qual é o plano que aquele user está escolhendo? E se aprovou, vai mudar o plano aqui, ó. Beleza? É essa lógica que eu estou pedindo para ele fazer nesse comando aqui. E é isso que você tem que entender. Se você entender, você monta qualquer microsite. Tá? Não é só chegar aqui, colocar um pagamentozinho. Tá? Você tem que entender que você tem que explicar para ele essa lógica. Para te facilitar, eu vou deixar esse prompt aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você pega exatamente esse prompt e muda para a sua realidade. Por exemplo, mas Léo, pô, tem um plano aqui que é para permitir que advogados acessem uma página para gerar contratos. E aí no plano gratuito ele pode gerar 3 contratos, mas no plano pago ele pode gerar 10 contratos. Então você vai colocar aqui, ó, verificar na tabela user o e-mail, se o plano de assinatura foi aprovado e liberar para ele de 3 contratos free para 10 contratos. Entende? É só explicar qual que é a função do seu microsite e o que você quer e o que você quer estar liberando ali. Beleza, pessoal? Então, ó, criar uma nova tabela chamada Webhook Logs com os seguintes campos. Aí que eu estou pedindo para ele criar lá no Supabase uma nova tabela para incluir o webhook, os logs do webhook, que vão vir ó, com ID, e-mail, evento, para eu ter um controle de tudo aquilo que aconteceu nos webhooks dos usuários, para poder ter isso registrado aqui no meu banco de dados. Toda vez que um webhook for processado com sucesso, aí eu falo assim para ele, ó, toda vez que um webhook for processado com sucesso, ou seja, der boa, registrar essa informação nessa tabela para rastreamento. No painel administrativo do sistema, adicionar uma seção chamada simulador de webhook. Essa seção deve conter campos para inserir um e-mail de teste, seletor de evento assinatura cancelada, renovada e assinatura atrasada, seletor de produto Started, Pro ou Master, botão simulador de webhook. Aqui eu já estou sendo maroto. Por quê? Como vai ser um webhook que eu só vou acionar quando alguém comprar, assinar, né, no caso um plano aqui do meu microsite, como que eu vou ficar testando isso? Se eu não tenho um ambiente de teste igual, por exemplo, o N8N. Porque no N8N você cria um webhook, coloca ali, gera um evento para ele e vai testando aquilo no modo teste. Eu aqui agora estou forçando que o Lovable crie no modo admin, ou seja, quando eu estiver logado com uma conta de administrador, eu vou ter um campo de administrador, onde dentro desse campo de administrador, eu vou ter como testar esse webhook, ou seja, configurar se é um plano Started, Pro, Master, né? Se é compra cancelada, aprovada, não sei o quê, e qual é o webhook e um botão testar. Daí eu vou ficar me comunicando com a QIFI. E aí eu vou ver isso acontecendo na minha planilha, no meu usuário, para saber se está ok, se realmente está funcionando. Porque eu tenho que ter esses testes acontecendo. Se eu não tenho um ambiente de teste, eu tenho que criar no Lovable um ambiente de teste para isso. Então isso aqui é muito importante, ter um ambiente de teste. E aí eu continuo, ó. Ao clicar no botão, o sistema deve executar a mesma lógica do webhook real, utilizando os dados preenchidos.
Ainda no painel administrativo, adicionar uma tabela visual que exibe os 10 últimos eventos processados pelo webhook, com as seguintes colunas: data, e-mail, evento recebido, plano aplicado. Remover do sistema qualquer lógica antiga de verificação manual de via API da QIFI. Toda a atualização de planos deve ser feita apenas por meio do webhook atualizado. E aí eu continuo aqui, ó, após a criação da rota, exibir para o usuário o URL final do endpoint. É aqui que está o pulo do gato. Eu estou pedindo para ele, após ele criar todo esse sistema que eu estou pedindo para ele, né, toda essa integração, ele vai me exibir um URL final do endpoint, ou seja, API/webhook/QIFI, para que ele possa copiá-la e cadastrar na QIFI. Ou seja, ele quem? O usuário. Eu estou pedindo assim, ó, depois de você criar toda essa lógica aí, o Lovable, você exibe um URL para que o usuário, ou seja, você, quem estiver utilizando esse prompt, possa copiar esse URL e só colar lá dentro do webhook da QIFI, beleza? Então, ó, também deve ser informado ao usuário que ele deve configurar essa URL no painel da QIFI, em configurações, webhook, informando o token. Aí, aquele token ali é o meu. O seu vai ser outro token, tá bom? Você coloca o seu token aí. Eu estou colocando assim, porque onde quer que esse prompt vá, a pessoa tem que saber. Então, eu já estou configurando aqui o caminho certinho, ó. Você vai lá dentro de configurações, webhook, informando o token, e aí você coloca o seu token aí, tá bom? E ativando os eventos de assinatura cancelada, renovada e atrasada, beleza? Então, ó, vamos enviar todo esse prompt de comando aqui, criar tudo isso pra gente, e a gente já volta para ver como que ficou. Ó, ele já criou todo um SQL aqui pra gente, tá? Com várias coisas que a gente pode estar fazendo. Eu posso dar um apply aqui, ou como eu já expliquei para vocês, eu posso simplesmente copiar aqui esse SQL e lá dentro da planilha do Supabase, clicar em SQL Editor. E aqui em SQL Editor, eu posso, ó, fechar, se tiver alguma telinha, colocar New SQL e colar aqui dentro e dar um Run, beleza? E ele vai executar para mim isso. E eu não vou gastar um comando fazendo isso, mas vamos lá seguir o que a maioria de vocês vai fazer aí, então vamos aplicar aqui mesmo para a gente ver na realidade como que vai acontecer isso. Então agora sim, enquanto ele vai executando aqui as modificações, eu vou dar um pause aqui e a gente volta daqui a pouquinho para ver como que tá todo esse sistema aqui. Valeu! Bom, Master, voltando aqui então, o que aconteceu? Ele criou para a gente aqui, ó, né? A gente falou para ele executar e ele falou que iria implementar. O que ele iria implementar? O endpoint público está aqui, ó, funcionalidades implementadas. Então, ó, ele terminou aqui e aqui, Master, olha só, ele gerou para a gente o URL que a gente tanto queria, ó, precisava. Tá vendo? https://. Pronto, ele criou para a gente aqui, ó, vinculado ao Supabase, functions v1 QIFI webhook. Ó, vamos copiar. E aí o método que ele falou foi o post, tá? Post público. Uma validação de token de segurança junto ao nosso token da QIFI. E o processamento automático dos eventos da QIFI. Ele falou aqui também que criou o processamento inteligente, ó, as atualizações de planos, né, e tudo mais. Aqui também é o painel administrativo com a parte de simulação e visualização que a gente pediu. Agora vamos lá dentro da QIFI, ó, e vamos colar aqui o linkzinho que ele gerou pra gente, ó, do webhook. Vamos agora fazer o seguinte, criar. Ó. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó, Pixel Drop criado, Pixel Drop webhook, e tá aqui o link que vai receber esse webhook. E agora vamos logar aqui no sistema, né? Ó, vamos clicar em fazer login, colocar o nosso e-mail, colocar a nossa senha de acesso aqui. Pronto, entramos, ó, ainda tá tudo certinho, a imagem, do jeitinho que a gente deixou antes. Ó, tá aqui, ó, pessoal, ó, a administração. Então ele já criou, né, ele já identificou que o usuário Bailéu Pereira é um administrador e já criou esse campo para ele. Se o seu não estiver aparecendo, você vai ter que tornar o seu usuário um administrador. Aí você chega aqui e dá um comando para ele, Master. Torne o usuário, aí você coloca o e-mail. E-mail, @gmail.com, como um admin. E aí você tem que já ter uma conta, né, criada com esse e-mail aqui, como um usuário normal. A única coisa que você vai pedir é torne o usuário do e-mail. Aí você vai escrever o e-mail que você criou a conta aqui. Um administrador do sistema. Pronto, aí você já vai virar um administrador.
Tá bom? Beleza, pessoal? Então é assim que você vai dar o comando para o Lovable poder tornar você um administrador, caso não tenha aparecido a visão de administrador para você. Então, ó, vamos clicar aqui em administração. Pronto, ó, logou aqui no painel administrativo. E olha o que a gente tem aqui no painel administrativo. Ele já criou praticamente tudo que a gente pediu. Então tá aqui, ó, painel administrativo, um tag aqui dizendo que é admin, integração webhook e Wi-Fi. E olha aqui, ó, já está o nosso link de webhook aqui configurado. Ó, um token de segurança, que é o mesmo token lá do nosso webhook da QIFI. Tá aqui, ó, a telinha dos 10 últimos logs que a gente pediu, tá? Com atualizar aqui. Ainda não tem nenhum porque a gente não fez nenhum. E um simulador de webhook. Então, posso colocar um e-mail de usuário aqui e um evento. Então, vamos testar com o nosso próprio e-mail, porque aí a gente não precisa nem ir ali criar um plano, né? Pagar um plano lá na QIFI. A gente vai testar aqui para ver se vai dar boa. Tá vendo a importância de ter isso aqui? Porque se não tivesse isso aqui, eu teria que ir lá, fazer um upgrade, assinar um plano, fazer o pagamento dele para ver e esperar cair ali a renovação. Aí a gente vai fazer isso também, mas vamos ver aqui na tela de teste aqui se está funcionando. Ó, vamos colocar o nosso e-mail então, by Léo Pereira. O evento aqui, ó, assinatura aprovada. Vamos colocar aqui uma assinatura aprovada. E o produto, vamos colocar aqui o plano Master, tá bom? Que é o maior plano que tem. E vamos dar um simular aqui o webhook, ó. Pronto, aqui, ele apareceu aqui embaixo aqui, ó. Simulação bem sucedida, plano atualizado para Master. Beleza? Vamos tentar dar um atualizar aqui, ó. Olha aí, pessoal, atualizei, apareceu aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar aqui a telinha da frente, ó. Data, e-mail, assinatura aprovada, plano Master. Ó, plano aplicado, Master, sucesso. Caraca, no Dash aqui mudou, galera, ó. No Dash eu simulei e deu boa, tá vendo, ó? Já mudou aqui o plano, ó. Plano atual, Master, tá vendo? Então eu já tô um usuário do plano Master, ele conseguiu mudar. Deixa eu tirar da frente aqui a minha câmera, ó. No plano aqui mesmo no ambiente, quando eu executei aquele teste aqui dentro do administrador, ele incluiu para mim aqui esse usuário, que é o meu no caso, como um plano Master, tá vendo? Será que aqui no Supabase alterou alguma coisa? Vamos ver na planilhazinha aqui, ó. Vamos ver. Ah, user aqui dentro da tabela do Supabase mudou. Agora esse user está como plano Master, tá vendo? E deu todos os benefícios de um plano Master para ele. Ou seja, ó, vamos ver em verificação de logs, webhook logs. Olha só, em logs aqui do webhook, ele já colocou que a assinatura foi aprovada para um plano Master, tá vendo? Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Ele não está executando lá dentro da QIFI porque não teve pagamento via QIFI, porque a gente não fez pelo ambiente da QIFI. Mas por esse modo aqui, administrador, que a gente pediu para ele configurar, ele já está alterando corretamente, tanto na planilha do Supabase, como em todo o ambiente, em todo o sistema. Está funcionando. Vamos tentar fazer um downgrade agora? Vamos, Léo Pereira, evento, assinatura cancelada. Tá bom? E vamos colocar aqui o produto. Qual produto que vai cancelar? O plano Master, tá? Assinatura cancelada do plano Master. Simular. Tá ali, ó, simulação bem sucedida. Plano atualizado para Free. Ou seja, eu cancelei o plano Master e agora ele mudou para o plano gratuito, porque o único plano que eu tinha era o Master. Vamos ver dentro do sistema se isso aconteceu. Vamos lá, Dash. Olha aqui, ó, voltou para 1 GB de novo. Plano Free. Vamos ver dentro da planilha do Supabase. Tem que mudar aqui, ó, beleza, plano Master, assinatura cancelada, Free. Pessoal, tá integrado, tá funcionando 100% o nosso sistema aqui do microsite. A única coisa que a gente precisa ver agora é se realmente, se eu clicar aqui, ó, em fazer upgrade, se eu pagar esses valores, se o webhook vai comunicar corretamente com o nosso sistema. Ou seja, quando eu clicar aqui, eu tenho que ir na QIFI, fazer o pagamento, e lá da QIFI, ele tem que mandar um webhook para cá para pedir para fazer a atualização do plano. Vamos ver se está funcionando então? Vamos pagar aqui na íntegra esse sisteminha? Então vamos fazer isso, pessoal. Mas antes eu vou pegar, claro, que um cupom de desconto, né? Porque eu não vou pagar R$ 59,90 aqui só para fazer um teste, né? Eu poderia vir aqui, baixar o valor, criar um outro plano, mas vamos fazer nesse ambiente real aqui que eu acho legal. Vamos voltar na QIFI. Eu já ensino para vocês também como criar, né, um cupom de desconto. Porque da outra vez eu só falei. Então eu vou em produtos, Pixel Drop, que é o meu produto, vou em configurações do produto, eu vou lá embaixo, ó, em cupom de desconto, aqui, ó, habilitar cupom de desconto, e vou clicar aqui, ó, habilitar. E vou adicionar um cupom, adicionar.
Qual é o nome do cupom? Desk 90. Vai, 95. Será que dá para dar 95% de desconto? Descontaço, hein? Vamos ver se ele vai deixar. Ó, aí tá. Até quando vai ser válido isso aqui, ó? Vamos colocar até hoje, beleza? A partir de hoje, beleza? Válido até quando? Até amanhã, beleza? Qual oferta aqui, ó? Qual é o produto? Eu clico aqui em oferta e parece que não apareceu. E aparentemente não apareceu nada aqui, né? Mas eu tenho que rolar para baixo, ó. Pronto, rolou para baixo, vai aparecer os produtos aqui, ó. Que no valor de 95% de desconto, eu só tenho liberado esse cupom se eu quiser assinar um plano master. Que aí, se eu colocar aqui, ele vai conseguir me dar os 95% de desconto por causa do valor do plano master. Mas eu não quero. Tá doido? Eu quero, então vou pôr aqui, beleza, 91 deu, ó. Então vamos lá, Started Pixel Drop, 91% de desconto, adicionar. Pronto, pessoal, criei um cupom de 91% de desconto, ó, ativo lá no meu plano, que eu só coloquei validado para o plano Started. Eu posso escolher qual categoria que esses 91% de desconto vai funcionar. E eu escolhi que somente o plano Started vai funcionar. Vou voltar lá no meu sistema e tá vendo, ó? Ele agora vai funcionar. Se eu colocar escolher aqui, esse planinho, né? Assinar ele. Pronto, tô aqui no ambiente. Aonde eu coloco esse cupom de desconto? Aqui, ó. Tem um cupom de desconto? Vou clicar aqui e vou colar o cupom DESK. Na verdade, ficou DESK 91, né? Pronto. Olha só quanto que ele me deu aqui, ó. Ele acabou de me dar R$ 54,51 de desconto. Então, o valor foi para R$ 5,39 para poder assinar esse plano aqui. Então, eu vou assinar no Pix, beleza? Não vou assinar no cartão, mas já está liberado o cartão também. Pode colocar o cartão aqui e fazer a assinatura. Eu vou assinar aqui no Pix e vamos ver se vai funcionar esse sistema. Então ele já gerou o Pix aqui pra gente. Pessoal, entrei aqui na tela do meu celular, tô pagando aqui o QR Code, beleza, pessoal? Pagar agora. Pix enviado aqui. Olha lá, já aprovou em tempo real, beleza? Vamos deixar de ladinho aqui. Vamos voltar lá dentro da QIFI. Vamos voltar aqui, ó, em assinaturas. Por quê? Vamos lá. Eu tô aqui no meu ambiente de produtor. Esse produto é meu. Apesar de eu ter pagado com essa mesma conta, eu vou visualizar as assinaturas que entraram para mim. Concorda? Então vamos ver lá, ó, assinaturas. Olha só, assinaturas ativas. Acabou de entrar uma aqui, ó, 14,21, agora são 14,24. Pixel Drop. Quem assinou? Tá o meu nome aqui completo, o e-mail ativo. E aí tá aqui, ó, que 2,42 por mês que eu vou ganhar, tá bom? Eu vou receber 2,42 por mês. Por quê? O cliente paga 5 e pouco, igual eu paguei lá. Mas aí a QIFI fica com um pouquinho e eu pego outro pouquinho, tá bom? Então, pessoal, aqui na QIFI já funcionou. Eu cliquei lá em upgrade, ó, dentro do plano, vim para a QIFI, fiz o pagamento aqui na QIFI, ou cartão, ou no Pix, tanto faz. Já entrou aqui em assinaturas, eu já tenho no meu painel visualizando essa assinatura acontecendo. Vamos ver agora lá dentro do sistema do Lovable se deu boa. Bom, pessoal, voltando aqui para dentro, você nota que o plano ele não foi alterado para o plano Started, que foi o plano que a gente acabou de pagar. Ele continua no plano Free. Eu vou dar um atualizar aqui e você vai ver que ele vai continuar no plano Free. Olha só. O que isso significa, pessoal? Que não está tendo uma comunicação do webhook da QIFI com o sistema. Então, assim, quando eu clico em fazer upgrade aqui, escolho o plano, ele me leva para o checkout, isso está funcionando corretamente. Se eu vier aqui, eu faço o pagamento está sendo aprovado. Se eu for aqui no webhook e em assinaturas, a minha assinatura está ativa, eu estou recebendo dinheiro. Tudo está funcionando corretamente. O que não está funcionando corretamente? Quando eu faço o pagamento, o webhook não está comunicando com o sistema que o usuário X, no caso Bailel Pereira, fez o pagamento e precisa que o plano dele seja alterado. Porque o mais importante agora é fazer com que o usuário tenha o benefício de plano Started. 5 GB, mais tudo isso aqui, ó. Beleza? Então eu vou mandar para ele um prompt aqui para ele poder verificar o que está acontecendo. Ó, pessoal, então eu vou mandar assim para ele, ó. Estou fazendo testes com o webhook na QIFI e ele está mandando os logs de testes, mas esses logs não estão aparecendo na QIFI, nem mesmo no Supabase.
ou no log da área de admin do sistema. Aqui, ó, da área de admin do sistema. Ou seja, o log que o webhook está mandando não está aparecendo em lugar nenhum. Ou seja, ele não está se comunicando, talvez. Pode ser. Eu coloquei aqui, ó. Verifica se realmente o webhook está sincronizado e recebendo dados da QIFI corretamente, assim como o Supabase se está recebendo essas notificações da QIFI corretamente. Aí eu coloquei aqui, ó, esses são os eventos do webhook configurados para notificação na QIFI. São assinatura cancelada, atrasada, renovada, compra aprovada e um Pix gerado, para poder também mandar esse log, tá bom? Então eu vou enviar isso aqui para ele e a gente vai ver o que ele vai responder. E lá no nosso webhook, ó, app webhook, vamos clicar aqui, ó, 3 pontinhos. Aqui dentro do webhook a gente vai incluir compra aprovada e Pix gerado, igual a gente tinha dito lá no prompt, ó. Compra aprovada, Pix gerado. Pronto, a gente vai incluir isso tudo. Eu vou enviar aqui para ele e vamos ver o que ele vai responder. Ó, pessoal, mandei aqui para ele, olha o que ele respondeu aqui, ó. Vou investigar a situação do webhook para entender por que os logs de teste da QIFI não estão aparecendo no sistema. Deixe-me verificar os logs detalhados e tal. Ele vai verificar. Ele falou assim, não, pô, entendi o que está acontecendo. Pera aí que eu vou verificar aqui para ver o que está acontecendo. E aí ele só, caraca, identifiquei o problema. Graças a Deus, então. Vamos ver o que ele identificou aqui, ó. Após analisar os logs, encontrei algumas questões importantes. É mesmo? Então vamos lá. Logs da simulação funcionando. Ou seja, ó, ele fala assim, ó, vejo que tem 2 registros no banco de dados e ambos são de simulador interno. Ou seja, são as simulações que a gente fez lá, né, do plano free para o plano master, lembra? E a gente voltou e fez e aconteceu. Isso, ele falou que está funcionando. Problema principal, os logs da QIFI real não estão chegando no Add Function, conforme confirmado pelos logs vazios do Analytics. Ou seja, ele falou que realmente aquelas informações da QIFI não está chegando nos logs aqui do sistema. Estrutura do payload. Analisando os logs do Add Function dos dados úteis, vejo que a QIFI está enviando uma estrutura de dados muito mais complexa do que o esperado. É isso, Master. É isso, então. O erro, na verdade, que não é um erro, é uma comunicação da QIFI da forma que ela está enviando os dados que o nosso sistema tinha que confirmar. Ou seja, lembra que no prompt inicial a gente deu uma estrutura para ela de como ela deveria receber aquela compra? Olha aqui, Master, lembra que a gente falou assim, ó, quando a gente estava implementando a parte ali do webhook? Olha só, esse endpoint será utilizado para receber os eventos da QIFI, tal, assinatura. E olha como que eu falei que seria mais ou menos o exemplo de como a QIFI enviaria os dados para ela. E-mail, evento, produto, token. Aí ela falou, ah, beleza. Então, ela pegou o exemplo que eu dei e usou como padrão. Aí arregaçou tudo. Mas olha como que ele está mandando lá embaixo, lá, Master. Completamente diferente do que eu falei com ela que iria mandar. Ou seja, o e-mail não está dentro do campo e-mail, igual eu falei, ele está dentro do campo customer e-mail. O nome do produto não está dentro do nome do produto, está dentro de product name. Olha só, tá vendo? Então, tá completamente diferente o formato. Ela estava esperando um formato muito simples. Nome, produto, e-mail. Aí o webhook da QIFI manda isso aqui para ela, ó. Prum. Aí o sistema não tem culpa, né? Então aqui, pessoal, olha só. Problema identificado. Campo token. A QIFI não está enviando o campo token. Aí é um erro da QIFI, olha só. A QIFI não está enviando o token. Lembra que a gente falou que tinha que ter um token como se fosse assim, entenda assim, Master. Para que o QIFI poder acessar o nosso sistema, a gente disse que tem que ter um token de verificação. Só vai entrar aqui no nosso sistema se vier um comando de webhook com aquele token, aquele número de token de acesso. Lembra? Ó, vamos lá ver o token, ó. Quando clica aqui e edit, olha o token aqui, ó. Então só iria entrar no nosso sistema se mandasse esse token aqui, ó. Por quê? Com isso a gente ficaria sabendo que aquela informação é correta da QIFI, que ela está falando que realmente alguém pagou lá e vai agora fazer um upgrade aqui no nosso sistema. Se ela está informando esses dados sem aquele token, é como se a porta tivesse fechada aqui, ó. Ela está mandando, está batendo
e não tá entrando, pô, não tem a chave token, lá ele. E aí, mano, olha só o que que acontece. Por isso, todas as requisições estão sendo rejeitadas. O campo e-mail está vindo como customer e-mail, foi isso que a gente falou, lembra? Não está vindo como e-mail puro, ó. Diferente de e-mail. O campo evento está enviando como webhook event type. O campo produto está vindo como product name, ou seja, além de não vir com token, os campos estão vindo completamente diferentes. Então ela tem que ajustar isso aqui, ó. Solução necessária. Precisa atualizar as funções, ó, do add functions. Remover a validação de token, adaptar a leitura dos campos e mapear corretamente. E aí, ó, e-mail, custom e-mail, evento webhook event type, produto, product name. E aí ela está perguntando se pode implementar. Eu vou implementar aqui e a gente já volta para tentar resolver isso, Master. Beleza, Master? Implementei aqui, ó. Beleza? Ela falou que vai implementar e implementou, ou seja, removida a validação de token, a QIFI não envia o campo token. Mapeamento inteligente, ou seja, ela mapeou todos os campos aqui corretamente da forma que a QIFI envia, e os logs foram detalhados, mapeados e tal. Beleza, mas vamos tentar agora trocar então esse plano free aqui desse usuário por um plano aqui, fazer um upgrade, né, do plano Started. Mas antes disso, Master, vamos fazer uns testes, ó. Vamos entrar aqui no nosso webhook, clicar aqui, editar, e aqui olha só o campo que tem, testar webhook, tá vendo? Ó, vou descer minha câmera aqui, testar webhook. Vamos mandar um envio de webhook lá para o nosso sistema para ver se ele consegue captar isso. Ó, vamos mandar aqui, ó, área de membros, e o evento que eu quero vai ser um evento de compra aprovada e enviar teste. Pronto, ali em cima ele colocou webhook teste enviado. Vamos testar mais algumas vezes aqui. Vou testar umas 2 vezes aqui, ó. Vamos testar mais uma. E aí a gente vai lá ver como é que tá. Beleza, pessoal. Fiz os testes aqui. Vamos fechar. Vamos ir lá dentro do Lovable agora, ó. Dentro do Lovable, vamos acessar o nosso campo de administração. E aqui embaixo, olha lá, os 2 testes que eu fiz. Tá vendo? Ó, entrou 2 usuários testes aqui, ó. Ordem aprovada, ou seja, o evento foi compra aprovada, exemplo produto, tá vendo? É um teste, esse teste que a gente acabou de fazer. O usuário não encontrado, óbvio. Olha só, a comunicação com o Supabase deve estar ok então, porque o Supabase está mandando aqui uma informação de que esse usuário não existe. Claro, é um teste, mas tá funcionando, Master. Ó, vamos atualizar aqui. Tá funcionando, beleza? Os 2 exemplos que a gente fez e agora 2 envios vindo lá do nosso webhook, da QIFI. Vamos ver no Supabase? Ó, no Supabase, um já está aqui. Vamos ver se vai entrar. Ó, pronto, entrou o outro aqui, ó. Lá ele 1000 vezes. Ó, ordem aprovada. Beleza? Ó, exemplo nulo. Tá vendo? Porque não tem plano nenhum, né? Porque não existe esse usuário. Mas, Master, já está funcionando. O teste que eu rodei lá no webhook da QIFI está dizendo que está conectado tanto aqui no Supabase quanto com o nosso sistema agora. Então, isso já está integrado. Ó, pessoal, agora vamos tentar fazer o tão sonhado upgrade aí no nosso sistema. Ó, vamos clicar aqui em fazer upgrade, plano Started, escolher Started. Viemos para essa telinha aqui, vamos colocar aqui o nosso cupom de desconto. Desk 91. Beleza, aplicou aqui 91%. Eu poderia pagar no cartão, mas vou escolher pagar no Pix. Ele já deu aqui pra gente quanto que vai ser o valor. Pagar agora. Beleza, gerou um Pix aqui pra gente no valor de R$ 5,39. Vamos fazer o pagamento aqui. Vou abrir a tela do meu celular que o Pix foi enviado. Ó, aprovou o Pix. Vamos voltar lá agora e saber se realmente tudo funcionou, pessoal. Primeiramente, vamos na QIFI. Ó, na QIFI em assinaturas entrou ali, ó, 15,19, agora são 15,20, plano ativo. Beleza, pessoal? E vamos ver aqui dentro agora do sistema como que isso funcionou. Pronto, pessoal, tá funcionando, beleza? Ó, já aplicou aqui plano atual Started, já deu aqui a capacidade de 5 GB para o nosso usuário Léo Pereira. Vamos ver no Supabase como que tá isso, ó. Aqui no Supabase a gente coloca em logs e a gente vê aqui, ó, que foi criado um Pix, foi outro criado aqui, a gente tem que ver o horário, né, qual que é o correto. Vai, Léo Pereira. Vamos ver aqui no usuário, ó. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Tem 3 usuários, né? Eu.Léo Nascimento, Léo Pereira e Mestres do Lovable. E olha só, 2 frees e aqui o Léo Pereira tá como Started, que é o plano que a gente acabou de assinar. Então tá tudo certinho aqui funcionando. Nosso sistema já tá ativo
e todo o sistema aí está funcionando corretamente, pessoal, beleza? Assim, então, o nosso sistema fica 100% funcional, né, de microsize aqui dentro do Lovable, sem ter que depender de qualquer outra ferramenta externa para isso funcionar. Futuramente, pessoal, eu vou trazer um outro vídeo mostrando esse sistema mais robusto lá dentro do N8N, onde a gente pode controlar envio de e-mail, remarketing de cliente e várias outras funcionalidades que um sistema como o N8N, mais robusto ali, como back-end, consegue fazer. Então eu trouxe aqui agora uma forma mais simplificada para a gente estar fazendo esses pagamentos de uma forma mais rápidas no nosso microsize. E nos próximos vídeos aí eu vou trazer junto com o N8N para tornar mais robusto o nosso sistema. Beleza, pessoal? Se eu ajudei você, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos outros vídeos. E se você quer aprender mais sobre Lovable, N8N e outras ferramentas de automação, não deixe de se inscrever no meu curso Mestres do Lovable, que o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou ter o maior prazer de ser o seu mentor e você vai fazer parte de uma das maiores comunidades de Lovable que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Tamo junto, pessoal, e até a próxima aula.